No fundo do oceano, onde a luz do sol nunca chegou, algo foi encontrado, a mais de 3.000 metros abaixo da superfície. Existe um mundo completamente diferente do que conhecemos. Um lugar de escuridão absoluta, onde a pressão é tão intensa que esmagaria qualquer ser humano em segundos. Um ambiente tão extremo que por muito tempo acreditou-se que nada poderia sobreviver ali. Mas essa ideia estava errada. Tudo começou com uma missão aparentemente comum. Cientistas estavam explorando uma região remota do oceano usando um submersível robótico, equipado com câmeras de alta precisão e sensores capazes de detectar qualquer atividade incomum no fundo do mar. O objetivo era simples: mapear o solo oceânico. Mas o que eles encontraram não era simples. À medida que o robô descia lentamente, as imagens transmitidas para a superfície mostravam apenas escuridão. Nenhum sinal de vida, nenhum movimento, apenas silêncio. Até que algo mudou. Pequenos pontos começaram a aparecer na tela. No início, pareciam apenas formações rochosas. Mas, conforme o robô se aproximava, ficou claro que aquilo era muito mais do que isso. Eram estruturas, formações estranhas, que pareciam ter sido moldadas por algum tipo de atividade incomum. Algumas delas liberavam pequenas nuvens escuras, como se estivessem respirando. Os cientistas ficaram intrigados. E então veio o momento que ninguém esperava: movimento. Uma criatura surgiu lentamente da escuridão. Depois, outra e mais outra. De repente, o fundo do oceano, que deveria estar completamente vazio, estava cheio de vida. Mas não era qualquer tipo de vida. Essas criaturas eram diferentes de tudo já visto antes. Algumas não tinham olhos, outras possuíam corpos translúcidos. Havia organismos gigantescos, vermes que se estendiam por vários metros, e pequenos seres que brilhavam no escuro, criando um espetáculo surreal em meio à escuridão total. Parecia outro planeta, e de certa forma, era mesmo. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Ao analisar melhor as imagens, os cientistas perceberam que aquelas criaturas estavam concentradas ao redor de estruturas específicas, verdadeiras chaminés naturais que emergiam do fundo do oceano. Essas estruturas liberavam água extremamente quente, rica em minerais e substâncias químicas. E era isso que sustentava toda aquela vida. Esse fenômeno é conhecido como fontes hidrotermais. Mas o que torna isso tão extraordinário é o seguinte: ali não existe luz solar nenhuma. E ainda assim, existe um ecossistema inteiro funcionando perfeitamente. Isso quebra uma das regras mais básicas da biologia: a ideia de que toda a vida depende do Sol. Mas ali, no fundo do oceano, a vida encontrou outro caminho. Em vez de luz, esses organismos utilizam energia química. Bactérias especiais convertem substâncias liberadas pelas fontes hidrotermais em energia, em um processo chamado quimiossíntese. Essas bactérias formam a base de toda a cadeia alimentar. E isso significa uma coisa extremamente importante. Existe vida na Terra que não precisa do Sol para existir, mas a história não para por aí. Em uma exploração ainda mais profunda, algo ainda mais estranho foi descoberto. Ao perfurar o solo oceânico, próximo a essas regiões, os cientistas encontraram sinais de vida abaixo da superfície. Não apenas no fundo do mar, mas dentro da própria crosta terrestre. Micro-organismos estavam vivendo em fissuras, em ambientes completamente isolados, alimentando-se de reações químicas internas do planeta. Isso levou a uma conclusão inquietante. Pode existir um segundo mundo escondido abaixo dos nossos pés. Um mundo invisível, silencioso, que sempre esteve ali, mas que nunca percebemos. E isso levanta uma questão ainda mais perturbadora: se a vida pode surgir em ambientes tão extremos, sem luz, sem oxigênio e sob pressões absurdas. Então, onde mais ela pode existir? Essa descoberta mudou completamente a forma como os cientistas enxergam a vida no universo. Luas como a Europa, que orbita Júpiter, possuem oceanos subterrâneos cobertos por camadas espessas de gelo. Encélado, uma lua de Saturno, também apresenta sinais de água líquida e atividade hidrotermal. Ambos os ambientes são surpreendentemente semelhantes ao que encontramos no fundo dos oceanos da Terra. Ou seja, se a vida conseguiu surgir aqui, nessas condições extremas, talvez ela também exista lá fora. Mas nem todos os aspectos dessa descoberta são tranquilizadores. Alguns cientistas começaram a levantar hipóteses mais inquietantes.
E se essas formas de vida não forem apenas adaptações extremas, mas sim algo completamente independente do que conhecemos? E se a vida não tiver uma única origem? E se existirem diferentes tipos de vida, evoluindo separadamente, sem qualquer relação entre si? Essa possibilidade ainda está sendo estudada, mas já é suficiente para causar desconforto. Porque se for verdade, isso significa que nosso entendimento sobre a vida está incompleto. Muito incompleto. E talvez errado. Outro ponto que chama atenção é o fato de que grande parte do oceano ainda permanece inexplorada. Estima-se que mais de 80% do fundo oceânico nunca foi mapeado ou estudado de forma detalhada. Isso significa que o que encontramos até agora pode ser apenas uma pequena amostra do que realmente existe lá embaixo. E isso nos leva a uma última reflexão. O oceano cobre mais de 70% do nosso planeta. Ele é vasto, profundo e em grande parte desconhecido, enquanto olhamos para o espaço em busca de vida. Talvez já estejamos ignorando algo muito mais próximo, algo que está aqui o tempo todo, escondido nas profundezas, algo que não deveria existir, mas existe, e talvez seja apenas o começo.